Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Não é Má Ideia aqui na Band, cheio de sugestões para você criar aí em casa. No programa de hoje, ensinamos a fazer um brinquedo que ajuda no combate a crises de pânico na infância. Tem ainda uma técnica incrível de feltragem para luzinhas de Natal. No nosso tutorial, a gente vai conhecer a técnica de pintura chamada policromia. E na agenda semanal você vai conferir um evento bem legal em Porto Alegre. Então não sai daí não, porque o Não é Má Ideia tá só começando. Hoje o Não é Má Ideia começando dando uma dica super bacana sobre feltragem. É uma técnica bem antiga que a Margarete vai nos ensinar a fazer para usar inclusive na decoração, nas luzinhas de Natal. Bem-vinda, Margarete! Obrigada, querida. Ao Não é Má Ideia, a feltragem é uma técnica super antiga que usa lã natural de ovelha, Isso. água, sabão e agulhas especiais, é isso? A lã feltrada é com água e sabão e tu tem que pressionar ela para ela formar um tecido. Hoje eu vou ensinar a feltragem molhada. A feltragem molhada. Então, como é que começa? Na verdade, tu vai criar um tecido que a gente vai depois recortar para então fazer essas florzinhas, ó, lindas que estão enfeitando o nosso cenário hoje. Parece um feltro, mas não é, ele é feito toda à mão, né? Muito então lindo. o que a gente vai usar? Como é que faz então o passo a Essa passo? lã é lã merino. É a lã merino. Lã merino, lã de ovelha, né? É pura ela, a lã. E o que a gente faz? A gente separa aqui e vai formar um tecido. Nós temos que fazer umas camadas, então. Então tem que puxar aqui na ponta e fazer. Primeiro vai para um lado, depois para o outro e depois volta. Ah, vai tirando pedacinhos. Tá, vai tirando pedacinho, segura bem na ponta aqui, e colocando né? eles. Colocando aqui. Quase que um sobre o outro, assim. Ela não pode ficar espaço, né? Entendi. Agora eu vou para outra direção. Aqui solta. Eles têm que se entrelaçar. Como se a gente fizesse um xadrez, digamos Isso, assim. isso. Linhas para uma direção, Para linhas outra. para outra direção. Geralmente faço com 3 camadas. Agora outro pro lado de lá que já foi. Entendi. Tá? Outra direção. Então estamos indo para a terceira camada. Terceira camada. Dos floquinhos, digamos assim, de lã, né? Dos pedacinhos parece de um lã merino. algodãozinho, né? Parece um algodão. Ela tem que ficar mais ou menos uniforme, tá? Agora que a gente tem aqui água morna e sabão. A mistura, então, de água morna e sabão. O sabão que eu estou usando é o sabão de glicerina. De glicerina. Tá, é importante que seja de glicerina. De glicerina. Poderia ser de oliva, mas oliva já está mais caro, né? As mãos ficam ótimas, né? Mas às vezes até é mais difícil de encontrar, né? É bem difícil de encontrar, tem que encomendar. Então, o que eu já botei aqui, tem que sacudir bem e molhar aqui. E tem que ter bastante sabão para pegar nas fibras, para juntar. O que o sabão faz nessa mistura toda, Margarete? Ele ajuda a juntar, a unir as fibras, a unir as fibras, né? Entendi. E para deslizar também a mão em cima. As bolhas têm que ficar viradas para baixo, por causa da fricção. Ah, é importante que seja plástico bolha, Margarete. É importante que seja plástico bolha, o outro não então, dá. As de aqui baixo cima, fica para cima e o que vai colocar em cima, as bolinhas ficam para baixo. Para deslizar bem a mão, a gente molha aqui. Molha também a parte de cima do plástico. O que vamos fazer aqui? Friccionar, né? Pode experimentar aqui se tu quiser. Posso provar? É muito bom. Mas é uma coisa bem gostosa. Qualquer direção, Margarete? Geralmente assim, ó. Tu vai fazendo tipo um círculo, né?
Ai, mais uma técnica que eu vou gostar de fazer aí. Vai amar. Haja lugar em casa, né? Pra botar todas as técnicas que a pessoa quer fazer. Isso dá para fazer roupa, dá para fazer colares, dá para fazer um monte de coisa. A Margarete até trouxe algumas coisas aqui, né? Um chapéu, uma echarpe. Echarpe com gaze, que fica muito lindo. Muito lindo mesmo. Quanto tempo tem que fazer isso, Margarete? Eu acho que é tipo assim, uns 5 minutos já dá. Ele vai ficar um tecido. Aí levanta aqui, para dar uma olhada. Ah, ele já formou então formou o tecido. um tecido. Você pega na mão para firmar bem, né? Que deixar ele bem. máximo! Que legal! Aqui tá pronto, né? Esse é um tecido. Daqui Legal. não saiu o tecido. Aham. Agora eu ponho aqui água fria, né? Que daí ele para de filtrar. E ficou o tecido. Que legal! Tecido. E aí é deixar secar. Quanto tempo Deixa demora para secar? É conforme a temperatura, né? Sim, num dia como hoje, com um ventinho ainda, ventinho, né? 1 hora tá seco. Tecido pronto, então Tecido agora é fazer o pronto. recorte pra gente preparar a florzinha Isso. pra gente, que a gente vai colar nas luzinhas Vai de colar Natal. nas luzinhas de Natal. Marcado o círculo, Marcado então, o Margarete. círculo, recorta-se. Eu junto as duas partes. Tá, juntar, Junto aqui, dobrar ao meio o círculo dobra o meio e mais uma e vez. mais uma vez. Junta aqui. Legal. Agora que vão as agulhas. Ela é uma agulha diferente da agulha normal, ó. Ela tem como se fossem uns mini dentinhos, Isso, assim, isso, né, isso. Margarete? Que é o que vai fazer uma espécie de costura. Ela vai costurar. Então, o que a gente faz? Vem aqui e costura do lado de fora. Vai até lá em cima. Daí tu Faz por fora e faz por dentro. também. Para arrematar bem as duas pontas As duas pontinhas, né? do círculo que aí forma a nossa florzinha. Isso aqui. Aí é só aplicar então na luzinha, é Aqui. isso? A gente aplica na luzinha, vou usar um pouquinho de cola quente. Mas é um pinguinho de cola É um quente, pinguinho né? Só dentro aqui. pra Dentro, fixar aqui, a luzinha. põe um pinguinho e fixa, aperta aqui. E tá fixou. pronto. Ah, Tá muito pronto. bom. Tá pronto. E assim fica as nossas luzinhas todas, então. Margarete, adorei saber, aprender mais a técnica da obrigada. feltragem. Obrigada por ter Obrigada, vindo ao Não É imagina. Uma Ideia. Foi um prazer, guria. Que bom. Um beijo. Beijo. Agora eu quero falar sobre um assunto bem importante, síndrome do pânico. É um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e um medo muito intenso de que algo ruim aconteça. Isso é muito comum também nas crianças. Por isso, agora a gente vai conversar com a Fabiana Sperbi, uma psicóloga que vai contar um pouco sobre as causas disso e também nos mostrar uma tática incrível que ela criou. Um amigo de tecidos chamado Zorgo, que é esse monstrinho aqui, ó, que está espalhado, aliás, várias versões do Zorgo pelo nosso cenário. Bem-vinda, Fabiana. Obrigada, ao Não É Uma agradeço. Ideia. Esse é um assunto que é recorrente nos dias de hoje, né? Bastante. E não só nas crianças, muitos adultos, né, relatam sentirem esse medo intenso, até crises de pânico. E isso também acontece nas crianças, mas as crianças têm, acho que um quê, assim, porque nem sempre é uma síndrome do pânico. As Não. crianças têm medos que nós adultos já assimilamos de outra Já assimilamos forma. de outra forma, Na verdade, assim, a criança, nós pensamos assim, em termos de desenvolvimento normal, né? Os medos fazem parte do desenvolvimento normal, né? Quando o medo ele ultrapassa, ele impede a criança, limita atividades, limita a inserção na escola, atividades sociais, né? Dentro de casa, começa a se tornar, né, mais limitador, aí a gente está falando de um medo que a gente tem que ter uma observação, né, um pouco mais atenta e talvez lançar mão também de um especialista, né? O Zorgo, ele surgiu a partir dos anos de experiência na clínica. Então, antes ele estava só no universo das ideias, eu usava assim, né, para trabalhar com as crianças, mas ele não tinha se materializado.
né? Ele se materializou a partir do aniversário de 3 anos do meu filho, que eu resolvi fazer como lembrancinha do aniversário. Né? Ele queria fazer o aniversário de monstros e a gente então confeccionou. E foi um sucesso, as crianças começaram a responder muito positivamente, né? Porque ele se aplica e ele tem uma função muito positiva nesses medos que fazem parte do desenvolvimento normal. Né? Então, o medo de ir para a escola, de se separar dos pais, o medo do escuro, né? Medos que a gente entende, né, como naturais e normais do processo de desenvolvimento. Porque nós nascemos com toda a paleta, né, de sentimentos possíveis, assim, dos bons aos ruins, mas nós não nascemos com a habilidade de lidar com eles, de assimilar todos eles, né? Então, o que é o tratamento, por exemplo, a psicoterapia? Nada mais é do que uma alfabetização, só que do foro íntimo, né? Da ordem dos afetos e não mais da ordem das letras, né? Então, assim, tudo é necessário de tempo. Né? Então, o Zorgo serve nesse sentido. Ele fica como um aliado, né, da criança, porque eles têm essa proposta de ajudar a elaborar, de ajudar a processar os medos da criança, né? E porque ele é uma testemunha, né, viva do que a criança está passando, né? Ele está junto ali na hora do medo do escuro, ele está junto na hora da separação do pai e da mãe, né? E cada vez que a criança tolera e suporta a ideia de, por exemplo, ir tirar sangue, fazer um exame de sangue, né, ir no médico e vai com o Zorgo e acredita que o Zorgo, né, realmente vai ser efetivo, e ele é efetivo por quê? Porque a força está na criança, em acreditar, né, nesse processo todo. E a gente tem que mostrar e colocar isso neles também, né? Essa força, que eles podem sim superar aquilo, né? Fabiana, e a gente está falando de crianças de que faixa etária, assim? Qual é a faixa etária mais comum, assim, em que esses medos aparecem mais forte e que os pais realmente têm que ficar mais ligados e ver, assim, o limite do que é um medo comum ou aquele medo que realmente está fazendo com que a criança deixe de realizar atividades e coisas que muitas vezes até elas gostavam de fazer e acabam deixando de fazer por algum medo. Quando a gente tem que poder ficar atento, é justamente quando eu te falei, assim, qual é a frequência desse medo, como é que ele se estabelece, ele é limitador, né? Ele está impedindo meu filho, a minha filha de brincar, ele está impedindo meu filho de ir para a escola, de aprender. Esse é um sinal que a gente tem que poder usar, esse é um recurso que a gente tem que poder usar. Tem muitos medos que fazem parte, né, do desenvolvimento da criança e que são mais comuns, né? O fato, por exemplo, de uma criança estar saindo da escola de educação infantil e indo para o colégio, que aí vai para o colégio grande. Claro que ela sente uma insegurança, um certo medo, né? Esse tipo de medo a gente sabe que é comum, né? É comum. E o bacana da proposta do Zorgo é que ele está entre, o espaço que ele ocupa é entre o espaço da fantasia da criança e o espaço da realidade, né? Isso que tu está me falando é uma criança que está crescendo e que está cada vez mais próxima, né, de questões do mundo real. Né? Está enfrentando maiores desafios, está enfrentando maiores responsabilidades e o Zorgo transita, né, nesses dois mundos, no mundo da fantasia e no mundo da realidade. Né? Então também por isso o poder dele, né? Ele vê, ele percebe, ele acompanha a criança. Quando é que o pai deve ligar o alerta assim de que, opa, esse não é um medo comum, digamos assim? Né? O que tem que acender um farolzinho assim para informar o pai, olha, preciso levar para um terapeuta, um psicólogo, enfim, um profissional, né? O grau de sofrimento da criança, ele é um parâmetro bem importante. A gente consegue, como o olhar de pai e mãe é um olhar atento, é um olhar cuidadoso, né? A gente consegue identificar a criança que está com sofrimento, que está ultrapassando, né? Que está enrijecendo, que está deixando ela imobilizada, né? E que está impedindo. O brincar é uma das características, né? Ela está brincando da mesma forma que brincava antes, ela tem disposição para brincar, ou esse medo também está impedindo ela, né, de poder fazer as atividades que ela fazia corriqueiramente. Obrigada, Fabiana, adorei o nosso bate-papo aqui, mas agora a gente vai para um intervalo rapidinho, mas na volta a gente vai aprender como fazer o bichinho que ajuda nesses casos. E no nosso tutorial tem uma técnica chamada policromia. E lembrando sempre que se você quiser participar do programa, envia teu e-mail para nãoemaideia@band.com.br e também não deixe de nos marcar nas redes sociais, nas suas criações, usando as hashtags nãoemaideia e hashtag BandRS. E a gente volta já já, então não sai daí!
Estamos de volta com o Não é Má Ideia, agora continuando então o nosso papo com a psicóloga Fabiana Sperbi, que vai nos ajudar a confeccionar um dos bichinhos que ajuda então as crianças a lidarem com as crises de ansiedade. Então, me conta, Fabiana, quem é que criou, na verdade, para ti esse molde? Esse molde foi eu que criei, foi desenho feito por mim, né? Ai, que legal! Junto com meu filho, como eu estava te comentando, assim, para o aniversário dele. Então, a função e o papel do Zorgo eu já tinha no mundo das ideias e trabalhava com ele no consultório, mas ele Sim. nunca tinha tomado forma, né? Então, para essa festinha de aniversário, a gente fez o formato. Então, e aí, na verdade, foi criado esse formato aqui, ó, que tem, né, a cabeça, aqui onde seriam os bracinhos e as perninhas, ó. trazer uma forma humana para ele, para a criança poder se identificar, né? Também se identificar. Os olhinhos, né? Eu faço em feltro, os olhinhos, né? Os chifrinhos, né? Que tem aquela coisa também do monstrinho, né? Que eles geralmente têm chifres ou mais de um braço, enfim. E eu acho que o pessoal de casa também pode usar a imaginação, se caso as mamães aí arteiras que curtem o programa, que gostam de costurar, podem criar a sua versão do Zorgo também, Sim, né? esse seria o ideal, poder sentar com a criança, porque às vezes ela fala, o meu monstro, né? Tem um formato assim, um formato assado. Então, poder também sentar com a criança e tentar representar esse monstro de alguma forma. Isso é extremamente positivo. E é interessante, né, se usar também, Fábio, a figura de um monstro para ajudar a criança a lidar com medo, porque tem muita criança que também tem medo de monstro, né? Mas é para desmistificar essa ideia também. Exatamente. Até porque o Zorgo, até um dodói, ele também tem, né? Olha aqui, ó. Esse aqui... Tá aqui. Tá aqui, ó. Esse aqui veio aqui. Todos os monstrinhos têm um dodói, que também é feito com um feltro, ó. Então, feito o molde do corpinho, na verdade, em duas partes, né, gente? O molde é sempre duplo, porque depois a gente vai costurar para poder encher, né, Fábio? E a gente cria, então, os chifrinhos, que já estão preenchidos aqui. Os olhinhos também em feltro, né? Um de tamanho diferente do outro, ó. Tem, acho que monstrinho com um olho só, também pode ser. 3 olhos. É verdade, 3 olhos. O dente, né, que a gente depois bota a boquinha junto e o dente. à boca. A boca é um fechinho, né, um zíper aqui, que abre e fecha. E os bolsinhos, né? Por que esses bolsinhos, Fábio? Então, no fim, acabamos não falando sobre isso no bloco anterior. A ideia do bolsinho é que o Zorgo ele vem com uma história, né? Ele conta uma história para a criança. E essa história é justamente no sentido de poder introduzir a coragem, fortalecer a criança para enfrentar esses medos, né? Por que os bolsos? Porque a gente pode representar, a criança pode desenhar o que teme, as que já estão, né, alfabetizadas podem escrever. E aí colocar no bolsinho, que são os bolsinhos do segredo, porque ele vai guardar com carinho, ele vai guardar com segredo, né? Zorgo até é o nome que vem da língua do Esperanto, significa cuidado. Né? Zorgo significa Zorgo significa cuidado. Então a ideia do Zorgo é poder cuidar e reter junto com a criança, tolerar, criar resiliência, criar recurso para a criança. Então ele suporta, ele tolera, né? Ele carrega os medos junto. Né? E por que, isso foi importante tu mostrares o fecho, por que o fecho ele não tem acesso, né? Ele não dá lugar nenhum? Porque a gente não quer também trabalhar a ideia de que a criança ou o monstrinho vai engolir, né? Porque a gente tem os transtornos alimentares aí justamente nos falando de uma forma equivocada de processar as ansiedades, os medos, os problemas. Então a ideia não é que ele engula, ele vai segurar, ele vai reter o medo contigo, né? E vai te ajudar a enfrentar ele. Então esse é o grande poder do Zorgo. A grande sacada do Zorgo é, então, reter, guardar esses medos e aprender a lidar com eles. Aprender a lidar com eles. E quando a criança consegue fazer isso, quem está se tornando forte é ela. Né? Então essa é a grande sacada do monstrinho. Muito legal. Bom, gente, para confeccionar o monstrinho, vale lembrar, né, porque a gente costura, né, os olhinhos, a boca, tudo antes de juntar uma parte à outra, né? Então é importante a gente costurar antes, por exemplo, ou com cola quente também pode ser, né? Também dá para usar cola quente, facilitar, é verdade, que sempre facilita, ou cola para tecido também, né? Então a gente costura todas as partes antes, né, de juntar eles, porque aqui, ó, a Paty já trouxe um costurado que a gente só vai virar. E aí, para vocês verem. A última parte que eu faço é realmente costurar os chifrezinhos e o cabelo. E o cabelo. E aí ele vai ficar assim, ó, gente, já
pronto Aí, para ó, fechar. pronto para Esse aqui é fechar, o para formato botar os final. chifrinhos, ó. E ele vai ficar fofo assim, ó. Aliás, ele é bem fofinho. A ideia é que seja esse amuletozinho da Esse criança, aconchego, né? também, né? Ai, muito legal, adorei. Obrigada pela tua participação, Imagina, obrigada prazer por foi meu. aceitar o nosso convite de vir aqui mostrar e contar um pouco da história do Zorgo pra gente. Prazer foi meu. Hoje e amanhã acontece a 10ª edição da Feira Plus Size, um evento especial com vários expositores para quem veste tamanhos grandes. Será na Rua General João Teles, 508, Cidade Baixa. O evento acontece a partir do meio-dia deste sábado e vai até às 21 horas de domingo. Informações pelo Facebook da feira. Agora é hora do nosso tutorial. A gente vai ensinar uma técnica para você repaginar a queridíssima parede de cimento queimado com a técnica policromia. Dá só uma olhada. Já tem mais de 2 anos que a gente fez essa parede aqui, mas a gente está um pouco cansado já e a parede mesmo está um pouco judiada. A gente acabou arrastando o móvel, encostando, enfim, ela ficou um pouco marcada e a gente também queria dar uma renovada nela, para que ela mudasse um pouco até mesmo de tonalidade. Aí surgiu a ideia da gente criar uma técnica chamada policromia, usar mais de uma cor para fazer um efeito, buscar um efeito diferente na parede de cimento queimado. Então, a gente vai usar como base já essa primeira tonalidade que está na parede e em cima da mesma outras duas, uma mais clara e para finalizar outra mais escura. Eu vou deixar os códigos das tintas aqui para vocês verem e a gente vai começar a aplicação daquele mesmo jeitinho de sempre. Lembrando então de usar a desempenadeira de bordas arredondadas e sempre aplicando a massa acrílica tingida com movimentos circulares. Então, vamos começar? Olha, nessa onda de renovação eu acabei de ter uma ideia. Eu acho que essa porta e esse marco aqui já vão entrar no projeto também. Para começar então a renovação da nossa parede de cimento queimado, a gente vai usar esse tom aqui que se chama Volcanic Ash e na segunda camada, que é a cor mais escura, é a Glazed Granite, que é esse cinza mais escuro, lindo. Então, vamos começar. Lembrando então, gente, da aplicação, né, da massa acrílica do cimento queimado, usando sempre uma espátula e a desempenadeira de bordas arredondadas para não riscar o nosso trabalho. Então, aplica a massa com a espátula na nossa desempenadeira e vai para a parede. Gente, talvez pareça até um pouco difícil, né, fazer a técnica, mas na verdade ela requer um pouco mais de esforço do que dificuldade. Então, vale muito a pena, é uma técnica que eu gosto bastante. A cor mais clara, que é a Volcanic Ash, já foi aplicada na parede, vou deixar secar bem. Enquanto a massa acrílica seca, eu vou pintar a porta, que eu me empolguei aqui e resolvi usar uma cor bem inusitada para ela. Para a porta, então, que é aqui do nosso lavabo, eu escolhi esse tom de verde aqui, o Mountain Forest, PPG 1137, um verdão mesmo, hein?
Já dei 2 demãos do verde na porta e agora chegou a hora de dar a segunda demão na nossa parede de cimento queimado, dessa vez com a cor mais escura. Finalizado, agora é deixar secar, aí a gente vai dar uma leve lixada e passar cera de carnaúba. Nossa porta verde já tá pronta, lindona, e agora eu vou lixar a nossa parede com uma lixa 360, que é uma lixa bem fininha, dá aquele efeito, né, criar aqueles veiozinhos, que é o que a gente gosta também no cimento queimado. Então, vamos nessa! Tudo lixado, agora eu vou passar um pano úmido para tirar o pó e depois a cera de carnaúba e tá pronto! E assim ficou o resultado do nosso cimento queimado policromia, né? Tem as 3 nuances das cores aí que a gente consegue observar na textura. Eu achei muito bacana esse resultado. Espero que vocês também tenham gostado da nossa porta verde. Sabe que eu sempre quis ter uma porta colorida em casa? Acabei de realizar o meu sonho. Às vezes a gente tem medo de usar a cor. Por que não tentar? Por que não testar? Testa aí na sua casa também. E caso não gosta, pinta de novo. O que importa é que uma cor pode mudar tudo! Se você quiser conferir nossas ideias, entra no site da Band RS, que daqui uns minutinhos o vídeo já vai estar lá na íntegra. Não esqueçam, para rever os tutoriais que ensinamos aqui, acesse youtube.com/nãoemaideia. Curte também a nossa página no Facebook e o nosso Instagram para ficar sempre ligadinho nas novidades. E eu te espero aqui no próximo sábado com muitas ideias e sugestões criativas para inspirar o seu dia a dia. Um grande beijo, até lá!